queridos, aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana, falo com você aqui da Lagoinha de Braga, em Portugal. E quero convidar você nesse instante para estudar comigo a Palavra de Deus. Queridos, como anda a sua vida? Eu queria hoje, à luz das Escrituras, que nós víssemos aqui o segredo de Paulo para estar contente em toda e qualquer situação. As situações têm roubado a sua alegria? Talvez algumas coisas que te pegam aí de surpresa têm deixado você assim tão triste, pensando em desistir de tudo? Então vamos ver como é que o apóstolo Paulo nos ensina aqui na carta que ele escreveu aos Filipenses, o segredo da alegria. É estarmos alegres no Senhor. Vamos ver? Então acompanhe comigo aí Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 10, 11, 12 e 13. Então vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, a primeira coisa que me chama a atenção nessa preciosa carta que o apóstolo Paulo nos deixou é que quando Paulo escreveu essa carta, e uma carta com uma marca tão forte da alegria, né? Quando você estuda essa carta, você vai ver que tem aqui, nesses 4 capítulos, tem pelo menos 16 vezes a palavra alegria, e com as suas variações, cerca de 20 vezes. Mas o apóstolo Paulo não tinha, assim, queridos, acabado de viver uma grande conquista. Paulo não estava, assim, fazendo um cruzeiro, né, por umas ilhas paradisíacas. Paulo não estava aqui, queridos, num resort. Paulo, quando escreve, incentivando a mim e a você a nos alegrarmos no Senhor, Paulo escrevia essa carta de dentro de uma prisão. E segundo a maioria dos estudiosos, uma prisão em Roma, né? Então é dentro de uma prisão que Paulo vai encorajar a mim e a você a nos alegrarmos no Senhor. Então ele vai nos deixar esse ensino tão precioso desse tipo de alegria, desse estado de contentamento que eu e você encontramos apenas no Senhor. E ele aqui, queridos, através do verso-chave desta carta, que é Filipenses 4:4, né, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Através desse verso-chave, Paulo está dizendo pra gente, olha, alegria aqui é uma decisão, é uma escolha. Eu estou falando para vocês, alegrem-se. Há uma ordem de Paulo para nós, alegrem-se no Senhor. Então eu e você, queridos, decidimos nos alegrar no Senhor. Nós escolhemos nos alegrar no Senhor a despeito de qualquer circunstância que esteja ao nosso redor. Seja uma circunstância boa, seja uma circunstância ruim, seja uma circunstância de celebração, seja uma circunstância adversa, eu e você temos uma alegria garantida no Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já garantiu por nós, já fez por nós. Tudo que nós precisamos, Deus já proveu. E se nós ainda continuamos a viver, é porque Ele ainda continua provendo todas as coisas que eu e você necessitamos. E são nessas coisas que nós nos regozijamos. Então, queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo nessa circunstância, um homem que viveu assim, tanta perseguição, tanto sofrimento, né, no ministério, e passou tudo isso por amor a Cristo, né? Como ele próprio diz, eu sou devedor, né? Mas, queridos, ele passa tudo isso e nos deixa essa mensagem, alegre-se no Senhor.
Alegre-se. Eu me alegro no Senhor, então vocês também se alegrem no Senhor. Ou seja, se alegrem. Mesmo, queridos, quando tudo vai mal. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor mesmo quando tudo está bem. Ou seja, em outras palavras, se alegre no Senhor a despeito do local onde você está, né? Então, se você mora num apartamento pequeno, se você mora numa kitnet, se você mora num apartamento de classe média ou numa mansão, não importa. A sua alegria não está, queridos, no local onde você reside. A sua alegria está no Senhor. Se alegre no Senhor, apesar da geografia. Se eu estou em Jerusalém, se eu estou em Roma, se eu estou onde eu gostaria de estar, se eu estou no Brasil, se eu estou em Portugal, a sua alegria não está, queridos, numa nação. A sua alegria está no Senhor. Então alegre-se no Senhor a despeito do local, a despeito da geografia. Alegre-se no Senhor a despeito do seu trabalho. Antes, seja grato por tudo aquilo que você tem. Talvez você trabalhe numa fábrica, talvez você seja empregado num escritório, numa casa bancária, talvez você seja dono do próprio negócio, talvez você esteja desempregado. Queridos, não importa, a sua alegria não está naquilo que você faz. Então, não linke a sua alegria ao trabalho, coloque a sua alegria no Senhor e em tudo dai graças. A sua alegria, então, não está no trabalho, a sua alegria não está, queridos, na geografia, a sua alegria não está na função que você desempenha, a sua alegria não pode estar na honra ou na humilhação. Talvez aí o seu líder, né, o pastor lembrou do seu nome, citou o seu nome e você se alegrou, você se sentiu honrado, mas talvez ele tenha esquecido do seu nome, então você se entristeceu. Não deixe que nem a honra ou nem a humilhação roube a sua alegria, porque a sua alegria deve estar no Senhor. Tudo que você faz para o Senhor, queridos, nada será em vão. O homem pode não te agradecer, o homem pode não lembrar de você, mas tudo que você faz no Senhor está contando para o seu galardão. Haverá uma recompensa para a sua obra. Tudo que você faz nele não passa desapercebido por ele. O Senhor reconhece tudo aquilo que você faz. Então, alegre-se a despeito do local, alegre-se a despeito da geografia, alegre-se a despeito do trabalho que você hoje realiza, alegre-se a despeito da honra, da humilhação, alegre-se a despeito das finanças. Se você hoje vive uma situação mais assim carente, ou se você vive uma situação mais abastada, ou seja, se hoje você tem fartura, ou se você está na escassez, não importa, glorifique a Deus em qualquer circunstância. Lembre-se, aquele que é fiel no pouco, no muito também o Senhor te colocará. Não fique olhando para aquilo que você tem ou para aquilo que você não tem hoje. A sua alegria não está nessas coisas, a sua alegria está no Senhor. É por isso que o verso 10, Paulo diz: alegro-me grandemente no Senhor. Paulo aqui havia acabado de receber uma oferta, né? Ali da igreja. Por isso ele escrevia essa carta, agradecia a igreja. Como as igrejas da Macedônia ajudaram Paulo no seu ministério financeiramente. E claro que Paulo se alegrou, porque ele precisava, então ele recebeu e a sua necessidade foi suprida. Mas o que Paulo está ensinando para nós é que mesmo se a oferta chegar, glória a Deus, se a oferta não chegar, glória a Deus também, porque a minha alegria não está... Queridos, essa oferta até gerou uma alegria, mas a minha alegria não pode estar condicionada a ela. Se eu tiver, eu sou feliz. Se eu não tiver, eu não sou feliz. Não. O que Paulo está tentando ensinar é, claro que eu me alegrei, me regozijo em vocês por aquilo que vocês fazem por mim, mas a minha alegria, ela é independente daquilo que chega às minhas mãos. A minha alegria é independente daquilo que eu recebo. Independente de eu ter ou não ter, eu me alegro no Senhor. Olha que ensinamento tão profundo. E ele se alegra no Senhor por quê, queridos? Porque os seus pecados já foram perdoados. Ele se alegra no Senhor porque ele sabe que, apesar de tudo que ele vive, o Redentor dele vive. O meu Redentor vive, não é assim que Jó diz? Lá no capítulo 29, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive. E no final se levantará sobre a terra, ou seja, o nosso socorro vem do alto, a nossa vitória vem do alto. Aconteça o que aconteceu, o nosso Deus não perdeu o controle da situação.
o nosso Redentor vive, e porque Ele vive, há esperança para mim e para você. Então se regozije no Senhor, os seus pecados foram perdoados, o seu Redentor vive e peleja por você e está com você. Se alegre, porque nós temos um Deus Emanuel, um Deus conosco, que nós sabemos que age em todas as coisas, né? Para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem que está por trás de toda essa ação? É o nosso Deus, com que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Tanto circunstâncias ruins como circunstâncias, queridos, boas, estão cooperando para o nosso bem. Por isso que Paulo diz: e alegro-me grandemente no Senhor, alegrei-me no Senhor. Então você precisa se apegar àquilo que o Senhor já deu. Se você já é um filho de Deus, queridos, você já está salvo, seus pecados já foram perdoados, Cristo já pagou ali pela dívida do seu pecado, Cristo já te justificou perante Deus, Cristo já te salvou. Então glorifique a Deus por tudo aquilo que Ele já te concedeu. Paulo está nos ensinando que o resultado dessa alegria é o resultado de um contentamento no Senhor. E isso é tão bonito. Por isso, querido, se hoje você tinha sim uma frase no seu coração, eu quero pedir para você apague essa frase, porque essa frase muitas vezes, queridos, te leva à murmuração. Muitas vezes essa frase que eu vou dizer agora te leva, queridos, à ingratidão, né? É a seguinte frase: eu seria muito mais feliz se, né? Eu seria muito mais feliz se eu tivesse me casado, eu seria muito mais feliz se eu não tivesse me casado, eu seria muito mais feliz se tivesse filhos, eu seria muito mais feliz se fosse rico, eu seria muito mais feliz se eu tivesse tomado aquela decisão, eu seria muito mais feliz se tivesse aquele emprego, eu seria muito mais feliz se morasse naquele lugar. Então, perceba que essa frase, queridos, elas condicionam a nossa felicidade a algo que nós ainda não temos. Não tem problema nenhum você sonhar, não tem problema nenhum você querer e desejar e almejar, chegar em lugares bem altos, a romper, Deus te prosperar. Não tem problema algum. O problema é quando você condiciona a que vem, ou talvez daqueles dias que nós temos vontade de sumir, apesar de tudo isso. Não é isso que condiciona a nossa alegria, não é isso, queridos, que faz a gente olhar para trás, não pode ser isso que faz a gente hoje estar com Deus e amanhã estar sem Deus. Não são essas circunstâncias que geram a nossa alegria. Nós precisamos aprender a estarmos felizes com aquilo que temos ou com aquilo que ainda não alcançamos. Paulo atingiu esse nível de estar contente em toda e qualquer situação. Seja o que vem, Paulo aprendeu a dar graças em qualquer circunstância, né? Então, queridos, eu vejo essa palavra aprender. Será que aprender aqui, quando a gente fala de aprendizado, é algo que acontece da noite para o dia? É algo que, queridos, assim, eu aprendo de uma hora para outra? Não, aprendizado significa um processo. E quando nós olhamos para a vida desse homem, como esse homem passou por processos, como Deus trabalhou na vida desse homem para que Saulo tornasse esse Paulo, que escreveu aqui, queridos, a maioria das cartas do Novo Testamento. Ele escreveu 13 das 27 cartas que nós temos aqui. Olha que bênção, né? Como esse homem plantou igrejas, mas foi preciso um processo, um trabalhar de Deus na vida dele. E Paulo então aprendeu a dar graça em toda situação, aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Eu gosto muito, queridos, né, dessa carta aos Filipenses. Ele tem um versículo tão precioso. Olha aí comigo Filipenses 3:8, né? Filipenses 3:8. Olha o que ele diz. Mais do que isso, vamos começar do 7? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Queridos, Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, ou seja,
de nascimento, esse homem era um cidadão romano, por direito ali, né? Então ele nasceu em Tarso da Cilícia, então ele tinha esse direito de ser um cidadão romano. E isso na época dele era um passaporte assim maravilhoso, né? Então uma entrada maravilhosa em tudo. Então Paulo, ele tinha esse requisito, cidadão romano, né? Mas ele também recebeu uma instrução, queridos, não de qualquer pessoa, mas de um mestre ali renomado. Paulo, ele recebeu um ensinamento e foi treinado aos pés de quem? De Gamaliel. Paulo, além de tudo isso, queridos, ele era o quê? Ele era judeu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Benjamim era uma das principais tribos. Então, a despeito de todo o título que ele tivesse, a despeito de todo o conhecimento que Paulo adquiriu, apesar de ser um judeu zeloso, estimado ali, né, por todos aqueles outros judeus, fariseus, esse homem aqui que ele considerou tudo isso como o quê? Como esterco, como perda, quando ele compara isso a Cristo. Eu considerei todas essas coisas como perda para poder ganhar a Cristo. Isso é tão maravilhoso, porque, queridos, a nossa alegria não está nesses títulos, a nossa alegria não está nessas instruções, a nossa alegria não está em tudo aquilo que nós conquistamos, a nossa alegria está no Senhor. Que ensinamento tão precioso desse homem de Deus. Paulo descobriu que a alegria dele não estava nesses títulos, não estava, queridos, nesse conhecimento. A alegria dele estava em algo muito maior. Paulo descobriu algo muito maior. Paulo descobriu um tesouro, né? E esse tesouro, ele viveu por ele e até entregou a sua vida por ele. Paulo descobriu esse tesouro e eu e você que já temos a Jesus Cristo, que conhecemos o Evangelho, nós também já possuímos esse tesouro, queridos. Guarda isso, a sua alegria tem que estar no seu Deus. E aí nós começamos a analisar aqui a vida de Paulo e ele fala, eu aprendi a estar contente. Quando? Quando havia milagre? Quando havia bênção? Quando tudo ia tudo bem? Não, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, na fartura ou na necessidade, alimentado ou faminto, vestido ou nu, com muita saúde ou com enfermidade, com a vida ou com a morte, porque afinal ele disse, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu aprendi a estar contente. Alegre-se no Senhor, você também. Novamente digo, alegre-se no Senhor. Ah, queridos, a gente olha para a vida desse homem e como esse homem realmente aprendeu e pelo aprendizado dele, ele pôde nos deixar esse legado, não apenas escrito, mas de experiência de vida, que eu e você também podemos nos alegrar no Senhor. Você olha a caminhada dele e quando você vai lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 11, 23, 28, você vai ver que esse homem, queridos, ele foi perseguido, né? Logo no início da sua caminhada ali, ele já fica cego por 3 dias, quando Deus, né, o derruba ali, encontra com ele na estrada de Damasco. Você vai ver que logo quando ele começa a pregar, ele vai ser obrigado a fugir, e ele é obrigado a descer num cestinho. Pois chega a Jerusalém, é perseguido de novo, passa um período ali de anonimato, né, de 10 anos, depois vem para Antioquia, começa ali a trabalhar naquela igreja, logo é enviado juntamente com Barnabé. Na sua primeira viagem missionária, pega ali uma enfermidade, é o espinho na carne, que você conhece aí, né? E ele traz uma lista de tudo aquilo que ele passou. 5 vezes ele foi ali açoitado, 5 vezes, de 39 cada uma. Ele ali, queridos, apanhou com vara, ele sofreu naufrágio, prisões inúmeras, né? E num desse naufrágio que ele sofre, você vai ver ali no final do capítulo de Atos, eles chegam ali, há naufrágio na ilha de Malta, desce ali, na hora que ele vai catar gravetos, indo uma víbora pica na sua mão. Então esse homem passou e viveu muitas coisas e ele pôde aprender, né? Em cada uma dessas coisas que viveu, que passou por amor de Cristo. E é por isso que ele termina essa passagem que nós lemos dizendo, eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se o primeiro passo é alinhar o seu coração, né, com a fonte da verdadeira alegria, o segundo passo é esse. Paulo aprendeu que a sua suficiência vem de Cristo. A sua suficiência vem de Cristo. Não é isso que ele escreve lá em Coríntios? Ou seja, tudo depende de Deus. Tudo vem de Deus e nada dependia dele. Nada, queridos, vinha dele mesmo. Tudo vinha do Senhor. Paulo aprendeu, a minha suficiência está em Cristo. A minha suficiência está no Senhor. Eu fico imaginando aquela cena, queridos, de Paulo ali orando para Deus tirar aquele espinho da carne dele. E o Senhor virando para ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Senhor, tira esse espinho. Paulo, a minha graça te basta. Talvez você está aí pedindo tantas coisas para o Senhor e o Senhor ainda tem um processo, tem um trabalhar na sua vida. E pode ser que Ele te entregue isso, pode ser que Ele não te entregue isso, né? Que você está pedindo, mas Ele diz para você: a minha graça te basta. Então aprenda a estar, queridos, contente em toda e qualquer situação. Alegre-se no Senhor. Independente daquilo que você vive, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E eu quero encerrar com uma frase de Benjamin Franklin que diz assim: o contentamento faz pessoas pobres serem ricas. O descontentamento faz pessoas ricas serem pobres. Tudo que você precisa, meu irmão ou minha irmã que me acompanha aí nesse momento, tudo que você precisa, Deus já proveu para você. Deus já te concedeu e ainda continua te abençoando diariamente, ainda continua provendo diariamente. Lembre-se que Deus está no controle, que todas as coisas estão colaborando para o seu bem. Então, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Coloque o seu coração somente nele e não naquilo que você, queridos, ali almeja ter e ainda não tem, porque talvez isso aí está roubando a sua alegria, a alegria da sua vida, a sua alegria no Senhor. Coloque-se então ali alinhadinho com o Senhor. Lembre-se que Ele te é suficiente, a graça dele te basta. Que o Senhor te abençoe e que essa seja uma semana diferenciada na sua vida. Que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal, em nome de Jesus.